Boa noite, meus abençoados irmãos e irmãs, meus queridos amigos, amigas. Desde já que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a fé. A fé. Palavra tão pequenininha, mas tão impactante, né? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 fala assim: Ora, a fé é a certeza do que havemos de receber, que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Algumas versões falam que a fé é a certeza e a convicção de fatos que se esperam e que não se veem. No versículo 2 fala assim: porque foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Então vamos lá. A fé é algo que eu toco? Não. Como eu toco nessa caixinha? Não. A fé eu não toco. Ela não é física. Mas ela é algo espiritual, algo que eu sinto que está dentro de mim. É eu crer em algo que vai acontecer. É eu crer naquilo que Deus fala para mim, que é por intermédio dele mesmo, Deus e eu, na nossa comunhão, que é por intermédio de um irmão, que é por intermédio de uma irmã, que é por intermédio de profetas, que é por intermédio da própria palavra, por intermédio de pregações. Eu só sei que Deus fala conosco. E quando Deus fala conosco, nós cremos naquilo que é falado, também é gerada em nós uma fé. Porque eu creio naquilo que eu estou ouvindo, mas eu não estou vendo. Né? A fé está muito ligada também às promessas de Deus sobre as nossas vidas. Né? Promessa de salvação, né? A promessa de que é um versículo que é muito conhecido no meio cristão, né? Que as lágrimas podem durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é uma promessa de Deus para nós, né? As promessas não estão somente ligadas à cura, prosperidade, ter um casamento, ser bem sucedido no trabalho, nos estudos, não. Deus também nos promete isso, de acordo com o que nós vivemos, né, da nossa vida e da nossa busca a Ele. Mas, sobretudo, Ele nos promete vida eterna, Ele nos promete alegria no Espírito Santo, e todas essas coisas a gente pode experimentar. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso ativar essa fé que tem em mim. Mas eu tenho fé, Tati? Sim. Você crê no Senhor? Sim, dentro de você tem uma fé. Porque você creu, então tem uma fé. Existe fé, você crê em algo. Fé é uma certeza. É uma certeza que ela não tem espaço para dúvida. Então, guardem isso. Fé é uma certeza na qual não tem espaço para dúvida. Então, é algo que a gente crê. Independente do que aconteça. Independente se está chovendo, se está sol. Independente se eu estou envelhecendo, se não está acontecendo ou não. Abraão e Sara, né? Abraão teve fé. Sara estava envelhecendo? Estava, mas Abraão teve fé. Então, a fé é algo a qual não se pode gerar dúvida em nós. Nós não podemos permitir que tenha dúvida em nós. E fala aqui também em Hebreus que mediante a fé os antigos receberam bom testemunho, ou deram bom testemunho. Por quê? Podemos dar um exemplo de Noé. Noé ele teve fé, e uma fé ativada. Porque o Senhor Deus manda Noé construir um barco muito grande, que haveria um dilúvio na terra. E o que Noé fez? Ele construiu. Ele questionou? Não. Ele construiu. Por quê? Porque ele creu naquilo que Deus falou. Nunca houve dilúvio antes.
Mas como assim vai ter um dilúvio? Como assim, Deus? Não, Noé foi lá e fez. É o que? Fé. Ele acreditou que aquilo iria acontecer. E que sim, a família dele seria salva. E sim, Deus assim fez. Então, irmãos, a gente precisa ativar a nossa fé. Tem como a nossa fé ficar morta? Tem. Tem sim. Quando eu me desconecto de Deus. Quando a minha comunhão com Deus diminui. Ou quando eu deixo mesmo de ter comunhão com Deus. Essa fé enfraquece. As dúvidas são geradas. E lá no livro de Tiago fala sobre a fé e a obra. São duas coisas que andam juntas. E se essa fé em mim não estiver ativada, não estiver viva, vivificante, não vai gerar obras. Noé fez obras? Fez. A partir do momento que ele creu, que ele teve fé naquilo que Deus falou para ele, ele foi lá e construiu aquela arca. O que ele estava fazendo? Obras. E ele não só construiu, ele foi lá e falou pro povo, né? Só que ninguém, tirando a família dele, o povo, não deu ouvidos. Mas foi feito obras ali. Abraão, obras, fez obras. Os antigos, né? Aqueles que são denominados homens de fé, todos eles tiveram obras. Por quê? Porque a fé sem a obra é morta. Por que ela sem a obra é morta? Porque quando ela está vivificada em nós, a gente não consegue ficar parado. A gente não consegue não falar de Deus. A gente não consegue não amar os irmãos. A gente não consegue não amar nossos familiares. Flui, pula para fora. E as obras começam a acontecer. A gente não consegue ver uma pessoa desesperada e não falar do Senhor para ela. Isso é obra. A gente não consegue deixar de cuidar de uma viúva. A gente não consegue deixar de cuidar de um jovem. Por quê? Porque a fé está ativa. Mas também, por outro lado, não adianta fazer uma obra sem fé, porque é morta. Muitas pessoas fazem obras aí, né? Tem reconhecimento, tem empresas que são ligadas a obras, fazem gigantescas obras. Tá legal? Tá legal. É certo? É certo. Mas se não tiver a fé, fica só uma obra por obra. E a fé que agrada a Deus, ou melhor, desculpa, a obra que agrada a Deus é uma obra ligada à fé. Irmãos, que eu e você não tenhamos apenas fé e uma fé morta, mas que a nossa fé nos leve a fazer obras, e essas obras geram em nós frutos do Espírito. No livro de Tiago fala, eu vou ler aqui o versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Vê dessa forma que tanto a fé como a obra estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem a obra é morta. Então, que eu e você, queridos irmãos, venhamos a ativar a nossa fé. E a gente vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Nós vamos ver Deus agindo por meio de nós. E nós vamos ver a vida de Deus operando milagrosamente na vida das pessoas. Um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. E no próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho no livro de Tiago, no capítulo 2, para a gente falar um pouquinho sobre essas obras, fé e obras, né? Porque é necessário que as duas andem juntas. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo da Tati.